Olá, seja muito bem-vindo de volta. E continuando aqui com o nosso projeto do jogo Show das Crianças, nessa aula eu vou mostrar para vocês como a gente faz para selecionar as perguntas por nível que a gente criou lá no banco de dados. Então, se você perceber aqui, a gente criou a parte de cadastro de perguntas, onde a gente colocava a pergunta, e o nível aqui será fácil, médio ou difícil. Então, a gente vai fazer a seleção dessas perguntas para a gente trazer para a tela desde o nível fácil até o nível difícil. Então, o cadastro já está funcionando, como a gente viu no DB Browser, e agora a gente vai para a parte das perguntas. Então, vou fechar aqui e vamos relembrar o que a gente fez aqui. Criamos um banco de dados, né, onde ele cria a tabela de perguntas, o cadastro de perguntas, e a gente criou uma função aqui que seleciona as perguntas pelo nível que a gente está passando aqui. Tá? Então é isso que a gente vai fazer nessa aula, selecionar a pergunta pelo nível. Vamos vir aqui na nossa classe principal, main window, e vamos criar uma variável chamada self.num perguntas, que vai ser igual a 0. A gente vai determinar o número de perguntas. E aí, aqui, vamos criar mais um método chamado jogar, def jogar. E vamos passar o self porque é uma instância da nossa classe. No jogar, a gente precisa conectar no nosso banco de dados para trazer as perguntas que a gente passar como argumento. Então, vamos colocar a nossa variável db, que vai ser igual ao nosso database, né? Aqui no db, a gente precisa conectar. A gente pode conectar ele aqui, connect, usar a função connect que a gente criou, ou podemos ainda já vir aqui na parte de selecionar perguntas, né? A gente colocar aqui ó, self.connect para ele conectar, né? E aqui a gente pode encerrar a conexão antes do retorno, self.close connection, que assim a gente não esquece de abrir e fechar a conexão, que é exatamente esses métodos que a gente criou aqui, connect e close connection, tá? Para não correr o risco de fechar a conexão quando a gente selecionar a pergunta, né? Caso dê um erro também, ele vai imprimir o erro, então a gente também encerra a conexão com o banco quando der um erro. Estou fazendo isso daqui, mas pode ser feito também da outra forma. Queria mostrar uma outra maneira que dá para fazer. Assim, quando eu selecionar a minha função de perguntas, eu não preciso conectar aqui no banco, tá? Então aqui eu elimino essa linha aqui no meu arquivo principal. Então vamos lá. Aqui no jogar a gente vai pegar aqui ó, o self.perguntas, que já vai ser igual a 0, que eu coloquei lá, né? E a gente vai colocar self.perguntas fáceis vai ser igual db.selecionar pergunta. E aí a gente vai passar um argumento que é o nível. Lembra que a gente passou aqui o nível, né? Que é da pergunta, ó, nível, se for um nível fácil, né? Ele vai passar o argumento para mim aqui na pergunta. Então vamos colocar aqui, nesse caso, fácil. Fácil tem que estar escrito exatamente igual o banco, senão ele vai dar um erro, tá? Então quando a gente executar isso daqui, ele vai trazer as perguntas de nível fácil para essa variável aqui, que se tiver mais de uma vai ser uma lista. E assim a gente vai colocar outras perguntas médias, vai ser igual db.selecionar pergunta e vou colocar do nível médio. E aí, aqui self.pergunta igual db.selecionar e aqui no caso difícil. Eu não lembro se eu coloquei com letra maiúscula ou minúscula, então isso a gente precisa checar, senão ele não vai trazer do banco de dados, tá? Então, para fazer isso, lembra que veio da nossa interface gráfica, quando eu colocar aqui cadastrar, aqui ó, tá vendo tudo com letra maiúscula, tem que estar exatamente como está aqui, senão ele vai trazer errado do banco, então eu vou fechar, aqui está com a letra maiúscula, tá? Então, fazendo isso daqui, a nossa função vai alimentar uma lista, né? Vai alimentar essa lista com retorno lá do banco de dados com os níveis de perguntas, fácil, médio ou difícil. E aí, depois disso, a gente precisa selecionar as perguntas para trazer. Aqui
Vamos testar para ver se essa função está funcionando, né? Aqui também a gente colocou como zero toda vez que abrir o programa, mas toda vez que a gente iniciar um programa, a gente precisa colocar o número de perguntas também igual a zero, porque a gente pode ter um novo jogo, toda vez que a gente colocar no novo jogo, ele vai zerar o número de perguntas. Então isso aqui é muito importante. Depois disso a gente precisa selecionar as perguntas. Vamos testar colocando um print aqui, um print no self perguntas fáceis e nos outros também. Print só para testar essa função. Médias, print. Aqui difíceis eu não mudei, né? Então tem que mudar aqui difíceis. 6. E aí vamos imprimir. Para imprimir a gente precisa chamar o nome do botão aqui nos comandos, né? Então vamos colocar aqui aqui já tem um cadastrar pergunta, né? A gente pode colocar aqui na parte de cadastro. Vou colocar aqui junto self.btn novo jogo .clicked.connect. Vamos conectar a nossa função self.jogar, tá? Fazendo isso daqui, ele deve imprimir lá o resultado que ele achou das perguntas. Vamos testar, jogar novo jogo. Vamos ver aqui na tela. Então, ele imprimiu a lista com a pergunta número 1, né, e com as respostas que estão aqui. Então, ele funcionou. Não tem perguntas cadastradas de nível médio, né? E aí a gente pode colocar aqui, cadastrar uma nova pergunta. Por exemplo, vamos voltar aqui, cadastrar. Vamos colocar uma pergunta aqui, por exemplo, qual é a capital da Guiana? Vamos colocar aqui essa daqui para uma criança de nível difícil. E aí, vou colocar aqui Ottawa, Georgetown, Washington, Brasília. E aí vamos colocar a resposta certa, Jorge, que é a resposta número 2, Georgetown. Vamos cadastrar. Perceba que a pergunta foi cadastrada com sucesso. Se a gente voltar aqui na parte de jogar e colocar novo jogo, imprimir, ele também selecionou aqui uma pergunta de nível difícil, tá? Aqui então ele conseguiu, a nossa lista está funcionando. Agora a gente vai fazer com que essas perguntas venham para a nossa tela. Para isso a gente precisa criar uma nova função que será feita na próxima aula e eu te aguardo lá. Até já!